Obrigada. Então, gente, meu trabalho ele teve como título o papel do odontopediatra frente ao abuso infantil e eu tive como orientadora a nossa professora Valéria. Então, a gente vai começar primeiramente conceituando o abuso infantil. A gente pode dizer que qualquer tipo de abuso voltado para o público infantil, ele é tido como maus tratos. E devido ao aumento dos casos de morte, de diminuição da qualidade de vida das crianças e adolescentes, ele já é tido como um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 7 anos, de 2011 a 2017, tiveram mais de 1.460.000 casos de violência notificados no Disque Denúncia, que é o Disque 100. E dentre esses casos, 15% era contra crianças e 25,5% contra adolescentes. E dentre os casos gerais, só casos de violência sexual foram 184.524, que são os mais prevalentes, sendo 31,5% contra crianças e 45% adolescentes. Então, devido a esse elevado número que a gente se depara em relação ao público infantil, a gente pode entender o quanto é importante a conexão odontopediatra, família e paciente. Primeiro porque o odontopediatra está ali diante de uma fase da vida que a gente presencia um desenvolvimento muito grande, que é durante a fase infantil. E o cirurgião dentista ele está sempre em contato com uma região que a gente encontra a maior ocorrência de lesões de abuso, que é a face e a cavidade bucal. Os objetivos desse trabalho foram, primeiramente, identificar as principais manifestações orofaciais de abuso, como é que o cirurgião dentista ou odontopediatra pode identificar e intervir nesses casos, e também a elaboração de uma cartilha informativa voltada para nós, profissionais da área, para que a gente possa ter acesso a informações como essa de forma rápida. A metodologia foi uma revisão de literatura, a pesquisa foi feita nas bases de dados Cielo, PubMed, Google Academic BVS, a Biblioteca Virtual da Saúde, através das palavras-chave abuso infantil, odontopediatria e notificação de abuso. E assim foram encontrados 134 artigos de 2020 a 2022, dos quais 14 foram utilizados para essa pesquisa. E a cartilha informativa ela foi elaborada por meio do aplicativo Canva e tem informações de como identificar e notificar corretamente os casos de abuso durante os atendimentos, que mais na frente a gente vai abordar um pouquinho melhor sobre ela. Bom, primeiramente, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como crianças indivíduos de 0 a 11 anos e adolescentes os indivíduos de 12 a 18 anos. Sendo assim, a gente entende que é uma faixa etária que ela está sempre ali precisando de um tutor legal e maior de idade. Então, a gente entende que é uma faixa etária de maior vulnerabilidade, já que ela tem ali uma dependência, né, de alguém de maior idade e fica sempre com ela. O abuso infantil é uma das mazelas sociais de maior recorrência no Brasil. Só em 2020, mais de 95.000 denúncias no Disque 100 foram feitas de abuso só infantil, sendo o abuso sexual mais prevalente, como eu já falei para vocês. Ele é mais recorrente e é o que traz mais consequências à integridade biopsicossocial. Por isso é tão importante a gente sempre analisar bem a relação vítima e possível agressor, porque só intrafamiliar são 97,8% dos casos. Então, geralmente, é alguém que está ali sempre com a criança. E extrafamiliar a gente pode considerar geralmente escola, lares temporários, creches. E aí, a maior parte das vítimas é do sexo feminino, a maior parte dos agressores é do sexo masculino, no caso de abuso sexual. E por incrível que pareça, uma coisa que eu não tinha dimensão, em relação à violência física e negligência, a maior parte dos agressores é a mãe. E crianças portadoras de deficiências ou de transtornos físicos ou mentais são as mais vulneráveis a qualquer tipo de abuso, porque obviamente são crianças que ali têm uma demanda maior, uma necessidade maior de um tutor, né? Todo e qualquer reflexo negativo que a gente possa identificar após a maioridade, geralmente tem relação com violações vivenciadas na primeira década de vida. Então, principalmente a violência sexual, que é a mais prevalente, a gente consegue perceber a relação com casos de depressão, dependência de drogas, tentativas de suicídio, e entre outros tipos de abuso, práticas deletérias associadas ao fumo, comportamentos sexuais de alto risco, além de distúrbios alimentares relacionados com as demais, né? De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa Lei 8.069, de 1990, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação,
a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de garantir que crianças e adolescentes devem ser protegidos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A maioria da parte de legislação eu trouxe completo para vocês, para a gente discutir, né? Então a gente entende assim que é dever de todos, na verdade, proteger toda criança e adolescente. Os profissionais de saúde, eles desempenham um papel muito importante nesses casos, porque são os profissionais que estão ali presentes, como eu disse, né? Principalmente a gente que está ali na área de pediatria, a gente está presente no desenvolvimento de toda criança e adolescente. O odontopediatra, que está presente ali em íntimo contato com regiões de cabeça e pescoço, e a gente pode identificar mais facilmente qualquer sinal de abuso nessas regiões. Mas, infelizmente, o cirurgião dentista, ele é o que menos notifica dentre todos os profissionais de saúde. Aí a gente pensa, poxa, como? Se a gente está ali com mais suscetibilidade a perceber determinados sinais, né? Então, muito provavelmente seja por receio de um diagnóstico incorreto, medo de confronto com os responsáveis, de piorar a situação de repente, e descrença nos órgãos de proteção à criança, com medo de simplesmente não resolver a situação. Por isso é tão importante a gente se atentar para ter um bom diagnóstico de casos de abuso. Então, reconhecer os sinais, fazer um bom exame clínico, saber perceber sinais que não somente estão ali associados à região perioral, mas em outros lugares, fazer uma anamnese completa, fazer um questionário sobre histórias de lesões e outros sinais, então se atentar para a lógica de determinadas histórias, garantir o registro de tudo em prontuário, porque toda a prova ela é útil, né? E identificar as formas de ajudar que estão ali disponíveis para a gente. De acordo com a OMS, existem 4 tipos de abuso que a gente pode identificar mais frequentes ali no público infantil, que é o abuso físico, abuso sexual, abuso emocional ou psicológico e a negligência. O abuso físico, a gente costuma perceber na nossa área de atuação quando a gente se depara com lacerações de tecidos moles, avulsões dentárias, equimoses, hematomas por estrangulamento, entre outros tipos de hematomas, mas é o mais comum, e queimaduras por cigarro. Recentemente, só trabalhando um pouquinho com o falar, vocês viram que teve acho que foi em Brasília, uma mulher tocou fogo no apartamento dela, ela e a filha, mas ela, aí ela começou chamando o vizinho, não sei o que, ela foi salva, sendo que a criança já estava morta quando os bombeiros entraram. Ela fez um estrangulamento. Ela matou antes e depois colocou a fogo. dela, depois tocou fogo no apartamento, não sei. Quando ela perdeu, o que foi que aconteceu? Começou a sair fogo, todo mundo entrou no apartamento, resgatou ela, quando foi no quarto da bebê, estava fechado. Eu acho que ela queria associar a morte ao incêndio. E aí, ela foi presa direto. Esse caso aqui de estrangulamento aconteceu inclusive lá no Rio Grande do Norte, num interior chamado Apodi. Foi uma criança de 2 anos que foi estrangulada pelo pai. E aí essa foto foi a foto que foi divulgada pela mídia. É difícil. A mulher já saiu presa, né? Direto, porque assim, ela foi socorrida. Quando o bombeiro pegou, que a pessoa já estava grávida, ela foi direto para o IML. No IML, não era capaz de ter. Não era suficiente para ter Ela estava com isso, já mais de 4 horas de volta. E tentei internar a criancinha junto na creche. Ele tentou, a criança morreu em casa, no chocamento. E eu tentei internar na creche para dizer que foi na creche que ele morreu. Aí existe uma regra. É lei. É regra de lei. Você só pode aceitar a criança acordada. E você só pode entregar a criança acordada. Aí ele tentou e foi descoberto por conta disso, que não pode. Então, quando a gente se depara assim com lacerações, avulsões ou outros tipos de traumas dentais sem explicação, quando a criança ela não sabe muito bem dizer como é que aconteceu, ou até mesmo o pai ou o responsável. Pois é, ela não sabe dizer, ou fica com medo de dizer alguma coisa e não diz,
E os pais não contam assim, histórias que tenham muito nexo em relação à lesão que a gente está se deparando. Aqui um exemplo de equimose em céu da boca também está fortemente associado com abuso sexual também, que a gente já vai ver mais na frente. Aqui no caso de hematomas, isso aqui foi de estrangulamento. Às vezes a gente pode se deparar com hematomas não tão graves assim, mas a gente pode se atentar, por exemplo, ao tempo que aquele hematoma está ali. Então, se a gente perguntar a história e não tiver muito associada à coloração, por exemplo, quando está mais avermelhada, mais arroxeada, está ali até uns 4 ou 5 dias. Quando está mais esverdeada, azulada, de 7 a 10 dias. Então, a gente perceber também essa questão da história da lesão. No caso de queimaduras por cigarro, quando ela é intencional, costuma ter um formato muito bem definido, arredondado, essa ulceração de bordas mais elevadas e bem definida mesmo. No caso de abuso sexual, a gente costuma encontrar muito facilmente lesões associadas a ISTs. Então, as mais comuns, no caso de abuso sexual infantil, são a sífilis, o condiloma acuminado, que é o HPV, a herpes, gonorreia e outras lesões em palato também indicativas de felação, como eu tinha falado para vocês. Começando pela sífilis, a gente costuma se deparar com lesões assim, ela começa de forma papular, mas ela se torna uma úlcera de bordas mais elevadas. E quando a gente também não se depara com lesões, como no caso da gonorreia também, se a gente não souber identificar que realmente a gente tem a opção de fazer testes. Se a gente tiver um teste ali com um resultado positivo, já é um forte indicativo de que pode ter sofrido um abuso sexual, né? No caso do HPV, a gente se depara com lesões assim, podem ser únicas ou em forma de couve-flor, que a gente conhece bem, né? E no caso dessa imagem aqui, também tem uma lesão de equimose, que foi no caso de provavelmente um sexo oral assim, forçado. Esse também, eu trouxe aqui um caso de mordidas, também foi um caso que aconteceu no Rio Grande do Norte, é uma criança também de 2 anos, que sofria abuso sexual, mas era mordida também eu não sei qual foi o parentesco, mas era alguém da família. Aqui, no caso da herpes, ela não necessariamente vai ser só associada ao abuso sexual, mas ela está ali como um forte indicativo, que a herpes vai ter outras formas de transmissão também, principalmente no momento do nascimento, né, no contato orogenital. E a gonorreia a gente pode se deparar com lesões diferentes em locais diferentes. Então a gente pode ver lesões purulentas, lesões mais papulares, pode se deparar com situações parecidas com uma conjuntivite e lesões também em pele. O abuso emocional ou psicológico, ele se dá quando a criança, quando o responsável, ele se aproveita dessa relação de confiança, de estar numa posição mais acima da criança e ele tem a intenção de causar danos à autoestima, identidade e desenvolvimento. Então é muito caracterizado por insultos, humilhação, manipulações afetivas, exploração, omissão de carinho, atenção ou de supervisão. Então a gente tem como reflexo que a gente pode perceber também durante uma consulta odontológica uma tristeza excessiva, um relato de baixo rendimento escolar, um comportamento mais rebelde, casos de depressão, algumas situações em que a gente repara algum tipo de distúrbio alimentar e um atraso de desenvolvimento de acordo com a idade daquela criança. E a negligência, ela se caracteriza por um ato voluntário, talvez por falta de conhecimento com os cuidados da criança, mas ele só vai se caracterizar como negligência se a gente fizer uma associação com a cronicidade de fato e a omissão em atender alguma necessidade básica. Então, se a gente reparar que houve alguma necessidade que não foi atendida sem motivos, então a gente já pode caracterizar como uma negligência. E aí a gente tem muito contato com a negligência bucal, que é o que a gente está ali vendo no dia a dia. Então, a gente vai se deparar com dores crônicas, múltiplas lesões de cárie não tratadas, ou então tratamentos que não foram concluídos sem motivo, lesões mais graves, celulites. Isso aí, a gente fala, né, que isso é bucal e colocar a culpa nos pais, às vezes é muito complicado, né? Porque a gente nunca vai entender qual é a realidade mesmo. Se houve uma negligência, se não houve, o que a gente pode fazer é atender mesmo a necessidade. E aí, como era uma
como era revisão e foi algo que eu encontrei em mais de um estudo, então eu trouxe como negligência bucal também, porque ele existe. E também casos de trauma, como a gente já abordou antes, traumas assim sem muita explicação, trauma dentário. E aí, vale a gente salientar que o diagnóstico ele não se dá somente se a gente se deparar com algum tipo de lesão. As lesões visíveis são sim importantes, mas a gente precisa sempre se atentar às circunstâncias, o histórico familiar, informações verbais e não verbais, o comportamento daquela criança, daquele pai, daquele responsável, um bom exame físico e exames complementares, como a gente já abordou também no caso de alguns ISTs, para que a gente tenha um bom embasamento para fazer qualquer tipo de denúncia. E aí, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para profissionais que trabalham com crianças, de acordo com seu artigo 13, a suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, o Conselho Tutelar ele é o nosso órgão de referência para fazer qualquer tipo de denúncia, mas a gente tem ao nosso alcance também as delegacias de proteção da criança e do adolescente ou o Ministério Público. É obrigatória a notificação pelo profissional, de acordo com o artigo 245, deixar o médico ou professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, é cabível uma pena de multa, que pode ser, no geral, de 3 a 20 salários de referência do local, podendo dobrar em casos de reincidência. No nosso Código de Ética Odontológico não existe nada por escrito especificamente sobre a notificação obrigatória dos casos de abuso, mas, de acordo com o inciso 7 do artigo 9º, zelar pela saúde e pela dignidade do paciente é um dever nosso. E com o inciso 8 do artigo 11, é uma infração desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. Então, está completamente relacionada a essa questão. Já a questão da notificação em si já está relacionada com o que diz da colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. Então, é sim nossa obrigação, mesmo não tendo por escrito de maneira específica. No caso do não cumprimento, existe a advertência em aviso reservado ou até mesmo a cassação do nosso exercício profissional. A notificação desses casos pode ser feita de 3 formas, tanto por telefone como por escrito ou pessoalmente. A gente pode aderir ao anonimato ou não, depende da gente mesmo. Pelo telefone, a gente pode utilizar principalmente o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que é o Disque Denúncia Nacional. Ou também ir diretamente a autoridades policiais, onde a gente pode fazer uma solicitação de um guia de encaminhamento da criança ao exame de corpo de delito no IML. Em relação aos profissionais de saúde, especificamente, a gente tem ao nosso alcance aí a notificação ao Sistema Nacional de Agravos e Notificação, que é o SINAM. Então, é obrigatória a comunicação ao Conselho Tutelar ou Ministério Público e notificação à vigilância epidemiológica. Então, esses 2 são obrigatórios, a gente precisa notificá-los de qualquer maneira. Em relação a Pernambuco, que é o estado onde a gente atua, a gente tem a Lei 14.633 de 2012 que aborda sobre esse assunto, onde diz que a notificação ela precisa ser feita pelo profissional que atendeu aquele paciente, que provavelmente sofreu um abuso, e ela deve ser feita na ficha de notificação ou investigação individual de violência doméstica, sexual e outras violências. Então, todas elas são no mesmo tipo de ficha aqui. E ela também pertence ao SINAM. Em casos de pacientes que cheguem com lesões assim, mais graves, que precisem de algum atendimento mais especializado, é obrigatório que a unidade de saúde que atendeu faça o encaminhamento desse paciente para a unidade especializada que possa atender essa necessidade. E nessa unidade que atendeu em primeiro momento, deve ser feita a coleta de vestígios, materiais, provas para perícia, que forem possíveis, e deve ser feito a assinatura e a cópia de um termo de consentimento, como qualquer outro procedimento, e sempre respeitada a decisão da vítima. Essa daqui é a ficha do SINAM, que a gente utiliza aqui no nosso estado.
Ela não está em ótima qualidade devido ao tamanho aqui para a gente visualizar, mas ela é mais ou menos como se a gente fosse preencher mesmo um prontuário. De início a gente precisa colocar todas as informações do local de atendimento, informações do paciente, endereço, algumas informações pessoais também mais complementares como estado civil, nome social, identidade de gênero, esse tipo de coisa. Endereço onde aconteceu a provável agressão. O tipo de agressão, então aqui tem vários tipos de violência física, psicológica, tortura, sexual, até mesmo tráfico de seres humanos. E o meio de agressão, então força, objeto, pérfuro cortante. Se a gente tiver acesso ao modo como foi feita essa lesão, a gente pode marcar aqui. Violência sexual, então informações mais profundas em relação à violência sexual. Se houve algum tipo de profilaxia, exame complementar para identificar algum IST. Número de envolvidos, possíveis envolvidos, o parentesco, idade também do possível agressor, se foi encaminhado para alguma unidade especializada. E aqui abaixo a gente pode apresentar algumas outras observações que a gente julgar importante para fazer a denúncia. E ao fim da ficha também a gente tem disponível os números que a gente pode fazer denúncias pelo telefone. Então tem o Disque Saúde, que é o 136, que é a Ouvidoria Geral do SUS. A Central de Atendimento à Mulher, já que é uma ficha que a gente utiliza também para violência doméstica, que é o 180, e o Disque Direitos Humanos, que é o que a gente tem mais fácil acesso aí para o caso de abuso infantil. E essa ficha ela deve ser feita nas duas vias importantes que eu disse a vocês, que é para a vigilância epidemiológica e o conselho tutelar, e uma fica na unidade de saúde que atendeu, claro. O abuso sexual, a violência física grave e a negligência severa, que são casos mais graves, devem ser levados também à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a DPCA. E em casos de pessoas com deficiência, deve ser levado ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a CONED, aqui em PE, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência no município em que ocorreu, a Autoridade Policial e o Ministério Público do Estado. Essas questões aqui em relação à pessoa com deficiência, elas já estão previstas na Lei Federal 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Os dados dessas notificações, elas vão manter confidencialidade, obviamente, para garantir a segurança e privacidade tanto do profissional como principalmente da vítima, e vai seguir sempre os critérios das secretarias estadual e municipal onde ocorreu o caso. Aqui em Pernambuco, em relação àquela multa, existe uma multa que já é fixada entre 500 e 10 mil reais, a depender do porte do empreendimento do profissional, no caso do não cumprimento, né, da notificação. A depender do porte do empreendimento, das circunstâncias da infração, então a gravidade, o tempo, se houve uma recidiva daquele mesmo caso. E esse valor ele pode ser atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, e pode ser modificado também esse índice a depender do período. Então a gente pode concluir que apesar do avanço em cuidados para oferecer um bom cuidado odontológico, que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, muita tecnologia para oferecer um bom cuidado, a gente ainda se depara com altos números de casos de abuso não notificados. Sendo assim, nos leva a entender que talvez seja pela falta de informação. Eu acho que é o principal fator em relação a isso. Falta de informação. Então, por isso, vemos o quanto a abordagem sobre a violência é urgente durante a formação do profissional. Desde a graduação até mesmo na especialização, acredito que seja um assunto que a gente deva abordar para sempre, ao longo da nossa formação. E o conhecimento e reconhecimento de lesões vai nos levar a uma boa atuação num geral, não somente para saber notificar, mas principalmente isso, de forma que a gente possa diminuir os casos de omissão e não notificações. A gente tem que lembrar que a gente tem essa obrigação ética e legal, e foi com esse objetivo que eu elaborei a cartilha informativa que eu entreguei para todos vocês, para que de certa forma a gente possa agora contribuir a diminuir esses casos, entendeu? E diminuir a realidade do nosso país, que infelizmente é bastante triste. Eu trouxe a cartilha aqui em tamanho maior, mas eu acredito que seja de melhor visualização para vocês, aí já que ela é dobrável, né? Mas eu trouxe algumas informações básicas de como a gente identificar cada tipo de abuso que eu abordei, o que fazer ainda em ambiente odontológico enquanto a gente está na consulta, e a forma de denunciar mais comum, o Disque 100,
e, de forma breve, como a gente deve fazer o preenchimento da ficha do SINUM. E algumas referências também que auxiliaram a elaboração. E é isso, gente. Como todo trabalho meu, eu trouxe uma frase que eu me identifico bastante no momento. É uma frase que eu me identifico porque, apesar de toda dificuldade, eu acho que todo mundo passou por muitas dificuldades ao longo desses 2 anos, mas é muito gratificante estar aqui hoje e sentir que mais um ciclo foi concluído. E ao lado de vocês, eu sou muito grata por ter passado por tudo isso com vocês. Pronto, gente. E aí, Não é instrumental. O ensaio da graduação foi muito caro para eu não usar o resto da